A maior riqueza brasileira, você sabe, você sabe, você sabe? A Amazônia. Já falamos sobre isso, mas é um assunto bem atualíssimo. Além de ser o pulmão do mundo, tem muito mais coisa sobre isso. A Amazônia, a riqueza do Brasil, como bem disse o Fanuel. E aquelas árvores, as florestas escondem a miséria, a pobreza da população. 70 mil habitantes, um orçamento de 2 bilhões, tem a maior reserva de ferro e a população vive na miséria, nem saneamento básico tem. Aqui em A Força do Agro, a gente vai contar ao longo dos programas aí a verdade sobre a Amazônia. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, Brasil que dá certo. Hoje é dia de falar da Amazônia, com fatos contados por quem vive nela. Doutor Vinícius Borba, advogado, produtor rural e presidente da Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, APRE. Seja muito bem-vindo, doutor. Joyce, amigos da Força do Agro, sempre uma satisfação retornar à nossa casa do agronegócio aí do Brasil e não poderia ser diferente da Amazônia. A COP30 será realizada em Belém em novembro de 2025. O que os produtores rurais e os moradores aí acham da realização do evento aí, hein, doutor? Olha, Joyce, eu tenho andado nos 4 cantos do Pará e o que eu tenho visto é desconfiança, desconhecimento, porque é um evento que está trazendo para dentro da nossa casa sem perguntar se a gente concorda ou não. Então, assim, o sentimento geral, e aqui eu me alinho a esse sentimento, não é de achar muito bom, não. Eu confesso que, como morador do Pará há muitos anos, há 35 anos aí, é um evento que, se eu pudesse escolher entre ele ou pegar esses bilhões de reais que está sendo gastado e aplicar no saneamento básico, na melhoria de vida das pessoas de Belém, por exemplo, eu preferiria deixar essa COP longe do Pará. Os próprios nomes, né, que o próprio governador tem titulado ela já nos deixa preocupado. COP da Floresta, COP dos povos tradicionais, COP dos povos indígenas. Eu não vi ninguém do governo falando ainda que é a COP dos produtores rurais, a COP do Brasil, a COP dos moradores de Belém. Nos preocupa a questão do termo e das narrativas em volta dela. Quais as dificuldades, doutor, que você enfrenta enquanto produtor rural e advogado no agronegócio? Olha, Joyce, eu acho que as dificuldades aqui, ela iniciam com o ser humano. Aqui a gente, em que pese tenha florestas em abundância, mais de 80% de floresta preservada, muitas riquezas. Eu moro em Canaã, onde tem a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. É uma cidade de 70 mil habitantes aí, com um orçamento de 2 bilhões de reais, mas que reflete bem o que o Amazônia passa. Aqui em Canaã tem bairros que não tem água. O esgoto é precário aqui na Amazônia, então a gente vive embaixo de florestas, mas carente de tudo. Educação, saneamento, saúde, as estradas são pouquíssimas que têm qualidade. Então, o problema maior inicia na situação de ser humano. Não vou falar nem como advogado. Advogado dentro do agronegócio, principalmente na questão ambiental, é uma montanha russa. Quando você acha que firmou o entendimento, vem lá um funcionário do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI e cria lá, como se fosse um deputado, um senador, um decreto, uma portaria que muda toda a regra do jogo, sem contar nas perseguições. Qual é a população? Qual é o tamanho da cidade? Em torno de 70 mil habitantes. Nossa, e 2 bilhões para uma população de 70 mil habitantes, sem saneamento, sem condições básicas. E em relação à saúde e educação, então? Não, nesse ponto até que eu estaria mentindo se eu falasse que não é bom, porque justamente as condicionantes desse projeto de mineração da Vale aqui estipulam isso. Então, dentro das condicionantes, foram construídas boas escolas, mas para ter uma ideia, agora em 2024, parece que nós vamos ter uma estrada asfaltada para chegar até Canaã. Até 2023, quem vinha do sul e sudeste ainda tinha que chegar aqui por estrada de chão, mesmo sendo a maior arrecadação do Brasil. Então, hoje eu falo que Canaã dos Carajás reflete bem esse sentimento que nós temos como Amazônidas.
A gente vê muito dinheiro passando na nossa frente, a gente produz muito dinheiro, mas esse dinheiro não chega nas estradas, nas escolas, na educação, na infraestrutura que eu utilizo, não, infelizmente. Hoje é dia de Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigi. A gente já volta com mais informações sobre a Amazônia. Doutor Eduardo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Joyce. Pegando o gancho com a nossa conversa, aqui os produtores da Amazônia, enfim, estão se reunindo, né, doutor, para mostrar o que de fato acontece na Amazônia. Isso é muito importante, porque nós já inclusive conversamos sobre isso semana passada, em outras oportunidades, que o mundo precisa conhecer a Amazônia, o mundo precisa conhecer os produtores brasileiros, né? Todo o cuidado que eles têm com o meio ambiente, todo o cuidado com a sustentabilidade, porque o Brasil muitas vezes é atacado por empresas, o nosso agronegócio, né, o nosso meio ambiente é atacado por empresas, por ONGs, enfim, por diversas entidades do mundo que não conhecem o Brasil, não conhecem os nossos produtores e não conhecem a Amazônia, principalmente, né? Muitos brasileiros não conhecem a Amazônia, não conhecem os produtores, então é uma iniciativa nobre, louvável e estão de parabéns por todo esse movimento. Doutor, a gente está vivendo momentos no Brasil em que o Supremo Tribunal Federal vem muitas vezes interferindo em decisões de outros poderes, principalmente no Legislativo. Como o senhor vê isso? Essa sempre é uma questão delicada, porque sempre que a gente comenta Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal se sente atacado e os ministros se sentem pessoalmente atingidos, né? Qual é um princípio básico da democracia? Que a Constituição Federal e as leis estão acima das pessoas, né? Principalmente de uma pessoa, das pessoas, porque as pessoas vão passar, não vão estar mais lá e as instituições, a legislação, a Constituição vão permanecer ao que garante a democracia, a solidez, né? de um país. O que acontece? Nós temos um sistema de separação de poderes, de competências, de freios e contrapesos, né, que distribui. O executivo tem a sua função, o legislativo faz as leis, o judiciário, desculpe a redundância, mas o judiciário julga, né, visa dirimir os conflitos, né? O Supremo Tribunal seria o guardião da Constituição, entre outras competências. Ele deveria, digamos assim, zelar pela aplicação da Constituição Federal. Só que o Supremo muitas vezes tem reescrito a Constituição Federal de acordo com a interpretação dos ministros ou com algumas conveniências. Aqui, quando eu digo conveniências, eu não estou acusando os ministros de nada. Muitas vezes o governo precisa de alguma interpretação, porque o governo tem interesses ou arrecadatórios quando diz respeito à questão tributária, ou políticos, e o Supremo tem cedido a essas pressões. Isso é muito ruim. O Fábio Calcini é um grande tributarista do agronegócio, inclusive, escreveu um artigo muito interessante há alguns dias, questão de um mês atrás, num periódico bem acreditado no meio jurídico, dizendo isso, de como isso ataca os direitos fundamentais, e dá um exemplo de uma decisão do Supremo que ignorou a legislação, ignorou a própria Constituição. O Bolsonaro reduziu um tributo nos últimos dias de governo e a Constituição manda que isso respeitasse, teria a vigência de 90 dias para que fosse alterado. E o Supremo Tribunal Federal disse que não precisava, agora há pouco tempo atrás, por N razões políticas, isso não vale a pena descer em razões técnicas para o nosso ouvinte, mas, na verdade, ignorou um princípio constitucional por questões casuístas, porque entendeu que era uma medida política, mas não interessa, está na Constituição Federal. E isso é muito sério. E isso acontece na matéria tributária, isso acontece em outras áreas. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Ives Gandra Martins, que é um grande tributarista, um grande jurista, alguns dias atrás. Ele participou de uma comissão na Comissão de Constituição e Justiça no Congresso, na Câmara dos Deputados, falando sobre as fake news. Não vamos entrar no mérito das fake news, o que está certo, está errado,
Mas ele listou uma série de violações à Constituição, de princípios que estão sendo ignorados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos tempos difíceis. O Supremo legislando, reescrevendo a Constituição, como disse muito bem o professor Ives Gandra, a Receita Federal ignorando decisões dos tribunais. Quer dizer, e a segurança do cidadão, a segurança jurídica. Nós vivemos em um país hoje que não sabemos o que esperar, o que o cidadão pode esperar do nosso governo, da nossa Receita Federal, do nosso judiciário. Isso é muito ruim, isso é muito sério. Doutor, se o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, ele fere a própria Constituição, a quem recorrer? Isso é uma ótima pergunta e a resposta é triste. Nós não temos a quem recorrer. O Supremo não responde a ninguém, o Supremo é a última instância. Existe o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de controle do Judiciário, e o Supremo não responde ao Conselho Nacional de Justiça. Doutor, uma dúvida que todo mundo tem, existe alguma força internacional, sei lá, o Congresso americano, tem algum outro país que poderia interferir aqui ou não? Não, o Brasil tem soberania. Muito pouco pode-se fazer, na verdade, nada praticamente, porque o Brasil tem soberania. O que pode-se fazer seriam retaliações da Organização Mundial de Comércio, algumas coisas assim, que eu não acredito, porque isso só acontece em casos extremos de guerras, de violações de direitos humanos. E no Brasil, ninguém vai considerar o que acontece aqui como algum ato característico desse tipo de violação. Né? É um conflito político, digamos assim. Então, o que pode acontecer agora nos Estados Unidos, com essa tendência mais favorável ao Jair Bolsonaro, são retaliações, censuras, digamos assim, pedidos de esclarecimentos, como têm sido mandados, né, do Congresso americano, principalmente aquela deputada Elvira, se não me engano, mais sanções morais, digamos assim. Porque o Brasil é um país independente, tem sua soberania, não é muito difícil que um órgão internacional, um outro país tenha como fazer qualquer coisa, a não ser no caso de uma violação muito grave. Doutor Eduardo Berbigier está aqui no quadro Momento Jurídico para esclarecer essas questões jurídicas, simplificar o mundo dos tributos. E você, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande para a gente, o WhatsApp está aqui na tela e o doutor responde. Uma excelente semana, doutor, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, igualmente. Doutor, diante dessa situação, o que vocês pensam para o futuro? O que vocês esperam? Ora, Joyce, por incrível que pareça, eu acho que o que a gente espera para o futuro é um ponto de colapso. Eu acho que, e não está muito longe, eu acho que a Amazônia só vai ter uma solução quando chegar num ponto de colapso, não na questão climática, porque hoje os ambientalistas falam muito no ponto de não retorno, ponto de colapso, ponto de desertificação, mas eu acho que o ponto de não retorno que a Amazônia está chegando é um ponto em que essas narrativas dessas ONGs não vão mais ter adesão, que os políticos não vão ter mais argumentos, que a população das cidades vão começar a se cansar dessas narrativas e desse abandono, desse esquecimento. Quando o Brasil e o mundo começarem a sentir falta do emprego, renda, impostos, do agronegócio, então eu acho que hoje, com a atual conjuntura que tem de perseguição, de violação da soberania, de entrega das nossas terras para a comunidade internacional, de esquecimento dos nossos parlamentares, deixando que ONGs e órgãos ambientais e indígenas legislem através de portarias e decretos, eu acho que a saída que a gente vê para a Amazônia talvez seja um colapso interno. A gente já volta com mais informações, a sua audiência é muito importante para nós. Fique com a gente. Há pouco tempo, o lançamento da assinatura por 10 anos da Oeste foi um sucesso. Os leitores, que são donos da revista e também são donos dos programas que a Oeste apresenta, nunca falham
porque eles sabem que a Oeste é essencial para que se conheça o Brasil verdadeiro. Nós estamos lançando agora outra campanha. Temos de chegar aos 100 mil assinantes até o fim deste ano. Falta pouco. Então eu peço a você que já é assinante, que dê de presente uma assinatura da Oeste ao seu parente, ao seu amigo, aos que ainda não sabem que a leitura da Revista Oeste é essencial para que se conheça de verdade o Brasil desses tempos estranhos. A chegada a esse patamar dos 100 mil vai permitir que a Oeste fale com superioridade no convívio com todos os outros órgãos de imprensa que não têm cumprido o seu papel de informar o que de fato se passa no Brasil. Conto com vocês mais uma vez e não tenho dúvida de que chegaremos aos 100 mil até o fim deste ano. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Doutor, pelo que o senhor colocou aqui, viver na Amazônia não é uma situação fácil, né? Tá todo mundo preocupado aí com as árvores. Claro, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, mas ninguém está preocupado com o ser humano, com as pessoas que vivem aí. Ninguém, Joyce. Hoje o mundo conhece a Amazônia pelo que o satélite mostra. Os órgãos ambientais, os governos gostam demais de mostrar o satélite, mas ninguém se preocupa, dos grandes centros, dos países desenvolvidos, a dar um pulinho aqui para ver o que o satélite não vê. Vocês vão ver indígenas passando fome, utilizados como massa de manobra, vocês vão ver produtores rurais que lutam diariamente para produzir, para se manterem sustentáveis com relação ao sustento da sua família, não essa sustentabilidade que os ambientalistas mostram. Vocês vão ver cidades abandonadas, estradas esburacadas. Então, o que a gente queria mesmo, e aí, graças a Deus, nós contamos com programas como a Força do Agro, é que o mundo visse o que o satélite não vê. Vocês vão ver tristeza. Eu não sei o que a COP30 vai mostrar da Belém. Se a COP30 vai mostrar a realidade, a gente não sabe. Mas a COP do Agro, que será realizada um mês antes, em outubro, em Marabá, provavelmente vai abordar a situação, a realidade da Amazônia, né, doutor? Com certeza. Nós vamos mostrar a verdade. Hoje a nossa tranquilidade de estar aqui mostrando a cara a tapa, enquanto amazônida de coração, produtor rural e advogado de produtores rurais, é que a gente trabalha com a verdade. Eu via ontem uma postagem falando que a projeção é que o Pará seja o estado que mais desmate em 2025. Eu até perguntei, o Amazon que falou isso, que é uma ONG que já recebeu aí quase 100 milhões de reais só esse ano. Eu comentei lá, vocês estão sabendo o número da Mega Sena também da virada? Se tiver, passa aí pra gente. Então, assim, é uma especulação criminosa, uma especulação muito sórdida que fazem com a gente aqui, mas os números mesmo ninguém mostra. Então, a COP30 do Agro, ela poderia ter 3 frases. Então, a COP30 do Agro poderia ter 30 segundos de duração, seria só abrir um link para que o mundo ouvisse uma pessoa falar que
A Amazônia possui 80% da sua floresta preservada. O agro da Amazônia representa grande parte do PIB do Brasil e da erradicação da fome do mundo. E nós, amazônicos, estamos esquecidos. Nós produzimos bilhões de reais, mas que isso nunca volta para cá. E aí a gente faria só a cereja do bolo na COP30 do Agro, falando que esse dinheiro que é doado para o Fundo da Amazônia pelas comunidades internacionais é o maior responsável pela poluição global, porque dá um cheque em branco para que países desenvolvidos continuem poluindo e nunca chega aqui. E essas ONGs não passam de órgãos criminosos que cometem crimes de lesa pátria. Doutor, você falou há pouco da previsão da ONG para o desmatamento 2025. Já a ministra Marina Silva disse que o desmatamento na Amazônia reduziu mais de 45% nos últimos 2 anos. Só que a redução real é ainda maior, né? Joyce, é um número tão errado que eles nem levam em consideração a quantidade de área que está regenerando através dos programas de regularização ambiental, dos PRAs. E essa resposta é muito simples de dar, muito fácil. É um ciclo vicioso que, se faltar uma engrenagem, ela deixa de existir. Você que nos assiste aqui, que não tem experiência com o agronegócio, com a questão ambiental, imagine um ciclo vicioso no seguinte sentido, que uma ONG e membros do governo federal e estadual relacionado ao meio ambiente, manipulando aqueles índices, colocando os índices de desmatamento lá em cima, eles vão convencer a comunidade internacional, porque é algo que vende muito fácil, a doar mais dinheiro. Esse dinheiro vai justamente para quem manipulou esses índices. Então, quando você pega a mesma ONG que manipula os índices de desmatamento, é a mesma ONG que é beneficiada depois com programas como o TAC da carne, moratória da soja, é a mesma ONG que é contra a ferrogrão, é a mesma ONG que é contra o asfaltamento de BRs como a 319, é a mesma ONG que interfere para que o IBAMA não libere a exploração de petróleo na foz do Atlântico lá em Amapá. Então, é uma rede que tem como objetivo, nada mais, nada menos, 2 situações: se apoderar de grandes porções de terras na Amazônia e no Brasil e restringir a competitividade do agronegócio. Então, é algo muito mais pessoal, é algo muito mais complicado do que essa bandeira ambientalista. Então, são números que são maquiados, são adulterados para beneficiar justamente quem os adultera. Agora, doutor, qual é o sentimento de vocês quando passa alguma notícia no Brasil, no mundo também, né, criminalizando a população da Amazônia? Como fica o psicológico de vocês? Joyce, no passado, muito ruim, porque a gente olhava ao redor e não via isso. Aqui são brasileiros, eu sou um goiano que estou aqui, meu avô veio para cá na década de 80, meu outro avô também veio, eu tenho amigos aqui que vieram na década de 60, 70, outros que nasceram aqui. Então, a gente via, antes de entender todo esse circo, todo esse esquema criminoso, a gente se revoltava, porque a gente não via isso acontecer aqui. O que passava nos jornais não era a realidade. Depois, com o avanço de programas como o de vocês, das redes sociais e desse empoderamento, se fala muito de empoderamento, mas desse empoderamento do amazônica, passando a ser protagonista, a gente começou a entender o jogo. E aí hoje, a gente começando a entender o jogo, e principalmente com vozes muito grandes como a Força do Agro, aí a gente já começa a deixar de ficar acanhado, envergonhado e revoltado, mas partir para o contra-ataque, porque a gente não vai ficar aqui o resto da vida sendo criminalizado, sendo crucificado em praça pública, calado. A gente já volta com mais informações, a sua audiência é muito importante para nós. Fique com a gente. Olá, pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida.
Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Que as novas gerações encaram isso, se der ter filho, não sei qual que é a idade dele, o que ele acha, o que te preocupa também em relação ao futuro dele? Nós temos um garotão aqui de 12 anos e ele vive isso diariamente, né? Principalmente por a gente ser advogado, quando tem algum trabalho na escola que trata de Amazônia, ele é a voz da razão lá, muitas vezes. E aí a gente se preocupa porque a nossa atividade hoje quase que principal é o agronegócio, os avós também são produtores rurais, então o futuro dele, inevitavelmente, é o agronegócio. Então essa nova geração que está por vir aí, está chegando aí, de produtores rurais que vão assumir os postos dos seus pais e avós, nos preocupa. O legado que nós vamos deixar, a Amazônia que a gente vai deixar. Eu não quero chegar no ponto de decisão de ter que abandonar a atividade pecuária, por exemplo, porque eu não quero colocar o meu filho nessa situação e ter que mandá-lo para a cidade. Porque eu sei que se eu mandar para a cidade, ele vai conviver com poluição muito pior do que aqui, insegurança pública, falta de emprego, falta de renda. Então, hoje, muito dessa luta é justamente para que ele não passe pela mesma situação de perseguição que eu passei. Eu já fui multado, já anulei minha multa na justiça, já fui perseguido, vivo em condições precárias de infraestrutura e saúde. Então, hoje, nossa luta é para que, quando ele chegar na minha idade, daqui 30, 40 anos, aí, ele tenha um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de patriotismo, de orgulho de ser um amazônico. Vamos encerrar aqui com o principal que você começou também essa entrevista, o ser humano. O ser humano é o mais importante, nada é mais importante que o ser humano. E é justamente o ser humano que está escondido aí, embaixo das árvores, que ele está invisível aos olhos do governo, aos olhos das ONGs, aos olhos dos estrangeiros. A matemática é muito simples, contra fatos não tem argumentos, basta pegar os índices. Toda a cidade, o Marcelo Norquet, que foi entrevistado por você, falou muito bem isso alguns dias atrás. Quanto mais floresta, piores são os índices. Você pega o Amapá, o Acre, o Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, onde mais tem floresta, mais tem pobreza. Então, o que eu pergunto para vocês, do que vale um povo pobre com a floresta em pé em cima? A gente sempre fala que não tem floresta nenhuma que vai resistir à fome. Imagina vocês de São Paulo, que vivem hoje na riqueza, no luxo, no progresso, se forem imputados a vocês ter que reflorestar toda essa floresta que existia onde São Paulo foi construído e vocês viveriam na miséria. Vocês não vão aceitar, por que eu tenho que aceitar? Então, eu não posso ser condenado a viver na pobreza e na miséria, com os piores índices de desenvolvimento humanos, só para a remissão dos pecados de vocês fora da floresta, fora da Amazônia, que já cometeram, vocês que se virem com os seus problemas. Se o problema do clima
Se o clima global está em risco, se está existindo aquecimento global, não é culpa minha da Amazônia. A minha floresta aqui está em pé. É vocês da Europa, do Sul, Sudeste, países desenvolvidos, que durante décadas e décadas, através da Revolução Industrial, desmataram as suas florestas e aplicaram uma política de poluição, de uso de carvão, de petróleo. Então, ao invés de me empobrecer mais ainda, de me criminalizar aqui na Amazônia, por que vocês, do Sul, Sudeste, Europa, países desenvolvidos, que tanto me criminalizam aqui, não cumprem o seu papel, não refloreste as suas florestas? Porque se as florestas da Europa, dos Estados Unidos, do Sul, Sudeste, forem reflorestadas, aí sim nós teremos um clima equilibrado, que é o que o governo tanto busca. O problema é que busca às custas só da gente aqui, esquecendo dos pecados e crimes que cometeram eles mesmos. O Brasil é um só. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tiver alguma pergunta, alguma sugestão, quiser conhecer mais a Apria, faça o contato com a gente, o WhatsApp está aqui. Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Joyce, obrigado a todos da Força do Agro, é muito bom estar aqui. Nós da Apria, junto com a realização da COP30 do Agro, queremos mostrar a Amazônia de verdade, não essa maquete, esse estúdio cenográfico que vai ser mostrado lá em Belém. A verdade sobre a Amazônia contada por quem vive nela, você acompanha aqui em A Força do Agro. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.